Olha só, o Brasil completou em 2024 100 anos de produção de soja, que começou de uma maneira inusitada. A gente já contou isso para você, viu? Os grãos, eles chegaram então ao país dentro de uma garrafa por um pastor e foram então distribuídos esses grãos a 4 famílias de produtores em Santa Rosa, no Rio Grande do Sul. Vamos conversar então agora com o Marcos Servati, que é presidente da FenaSoja 2026. Eu também vou conversar com o Leandro de Souza, o Leandro, né, o nosso repórter aqui, que fez esse especial que eu falei para vocês aí, dos 100 anos da soja. O Leandro que fez uma viagem, né, ao Rio Grande do Sul, ao berço da soja, né, Leandro? Trouxe muitas informações e vai participar aqui agora com a gente, junto com o Marcos, não é? Muito boa tarde, Marcos. Bem-vindo aqui aos nossos estúdios em Brasília. Obrigada pela sua presença para falar desse importante acontecimento aí, né, que vai ser lá desse evento no Rio Grande do Sul, né, em Santa Rosa. Fala para a gente aí da expectativa. Eu vou dar esse pontapé inicial, porque o Leandro vem com outras informações aqui. Muito boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Simone. Boa tarde, Leandro, né? Boa tarde, Marcos. Qual a gente quer agradecer de forma especial pela oportunidade em que no ano de 2024, então Santa Rosa e o Brasil comemorou 100 anos da soja, né, com início no berço nacional da soja, que é a Santa Rosa. E o Leandro, então, esteve à frente aí de um documentário especial feito. Então, a gente tem um agradecimento especial a ser feito a toda a sua equipe. E falar um pouco também da FenaSoja de 2026, que a gente já está nos preparativos, né, dando essa continuidade. É uma feira que ocorre a cada 2 anos em Santa Rosa, no Rio Grande do Sul. E agora, então, a gente está se preparando para a 25ª edição e com a data marcada justamente de 1º de maio até o dia 10 de maio, ocorrendo, então, em Santa Rosa, no Rio Grande do Sul. E está todo mundo convidado, né, Simone, porque o Marcos falou agora a respeito da oportunidade que foi gerada a partir da matéria que a gente fez a reportagem, mas eu acho que é exatamente o contrário, é a oportunidade que vocês ofereceram para a gente de demonstrar exatamente a expansão e o cuidado que foi tomado pelos pequenos produtores daquela época e que hoje ainda tem tanto carinho por aquele grão, de transformar o Brasil hoje no maior produtor global desse grão. E aí eu queria te perguntar, como é que você sente, qual o sentimento, na verdade, de quem é da terra e vê que aquilo começou de uma maneira inusitada, como disse a Simone agora, e talvez até acidentalmente, né? E se transformar, fazer o país se transformar no maior produtor mundial, quer dizer, uma potência global na questão da produção dessa soja. Perfeito, Leandro, né? Claro, então, que já existiam algumas experiências, algumas introduções da soja já no Brasil, e aquele ano ele marcou a época, né, 1924, justamente pelo fato em que a região, contextualizando um pouquinho, ela passava por dificuldade, era uma região que estava recebendo imigrantes, descendentes de alemães, italianos, né, da Europa, em que eles tinham a missão de pegar um solo totalmente cru e a partir daí ter a sua produção. E então, nessa forma inusitada, foi justamente em que um pastor, ele, com a sua descendência americana, ele teve um retorno aos Estados Unidos e na oportunidade, na propriedade dos seus familiares, há 100 anos atrás, ele então pôde ter esse contato com o grão, né, com o grão de soja, e que lá nos Estados Unidos já estava uma cultura então mais avançada. E ele trouxe como uma possível solução para aqueles agricultores que lá estavam e que estavam passando por muita dificuldade, questão mesmo de fertilidade do solo, a questão também de ter uma continuidade na produção. E ele trouxe alguns grãos dentro de uma garrafa, justamente para preservar toda essa questão da maresia, né, do deslocamento dos Estados Unidos para o Brasil, e chegando na região lá de Santa Rosa, então a partir daí ele fez uma divisão desses grãos com os congregados lá da sua igreja, e a partir daí com a missão que esses agricultores tivessem a sua produção e parte dela retornasse a organização por esse pastor Lembauer e ele redistribuir para que mais produtores tivessem acesso e assim então possibilitar a expansão da soja. Agora, o Marcos, a gente vê todo esse crescimento da soja. O Leandro fez uma excelente reportagem, trouxe para a gente um excelente material que a gente divulgou aqui por capítulos, não é, Leandro? Trazer esse conhecimento. Eu
por si só. Eu não sabia dessa história do pastor, como é que chegou essa soja lá no meu estado, né, no Rio Grande do Sul, esse crescimento que provocou no município. Enfim, a gente vê 52 anos o Brasil também evoluindo de um grande importador para um grande exportador. A gente vê a soja como o carro-chefe, aí, podemos dizer assim, né, das commodities brasileiras. Na 25ª Fena Soja, que vai acontecer em 2026, o ano que vem, o que vocês vão trazer de temas, né, temas tão importantes para se debater mediante os efeitos climáticos, né, o clima afetando cada vez mais a produção, não só no Brasil, mas no mundo, né, Leandro? A gente sabe que o que afeta lá fora, não só na soja, mas no algodão, até no açúcar, na produção da cana-de-açúcar, afeta o mercado global e, por si só, o nosso mercado doméstico aqui. O que vocês vão trazer de temas para ajudar o nosso produtor a ter não que tenha conhecimento, que ele já tem esse conhecimento, não é, Leandro? Ele já vive isso todos os dias, mas diante de safras cada vez mais, a gente vê o clima interferindo, enfim, ameaçados. O que vocês vão trazer de assuntos também? A gente vê aí, né, o novo Plano Safra se aproximando aí. O que vai fazer estar nessa pauta aí de vocês? Perfeito, Simone. Então, a FenaSoja, ela está procurando proporcionar, né? Então, ela já é um palco de debates. Nós tivemos em edições anteriores pautas que vinham falar desde da questão do próprio biocombustível, a questão, principalmente, que a gente vê muito com essa questão do manejo correto do solo, irrigação, né? Sempre são pautas da FenaSoja, e nessa próxima edição nós criamos e estamos em construção, né, para ocorrer na véspera da feira, como a gente falou, vai ser de 1º a 10 de maio. Então, no dia 29 e no dia 30, nós queremos transformar a véspera da FenaSoja um grande palco lá em Santa Rosa, debatendo toda essa cadeia da commodity de soja. Então, pegando desde a questão da pesquisa, que é muito importante, né, esses avanços, a gente só é hoje o maior produtor de soja, né, o maior exportador de soja, justamente porque está casada essa questão da pesquisa, a parte lá da extensão que vai diretamente, né, ao produtor, levando, né, e compartilhando todo esse conhecimento. E, sem dúvida, essa pauta do manejo correto do solo, a nossa região, a região noroeste do Rio Grande do Sul, é uma região que ela vem sofrendo muito com as questões climáticas, e não foi diferente nessa última safra também. Na anterior nós tivemos um excesso de chuva e nessa última uma redução total de chuva. Então, temas como esse, né, da questão da fertilidade do solo, a pesquisa e até mesmo a questão de mercado, exportação, vão ser debatidos durante a FenaSoja. Marcos, eu queria, trazendo um pouco para a realidade, pegando o gancho do que você falou, a respeito da questão da resiliência do produtor em relação à questão climática, e a gente sabe aí que teve essa cheia, seguido aí teve 3 secas, cheia e depois uma seca posterior de novo. Me conta um pouquinho como é que está a produção da soja lá, teve muita perda, como é que está a situação do produtor rural, do sojicultor lá na região de Santa Rosa? Perfeito, Leandro. Lá, pegando a nossa região específica, ela teve, na safra anterior, como a gente falou, né, um excesso de chuva, acabou pegando um período aí que determinou diretamente o resultado, e essa última, então, nós tivemos um período que pegou, principalmente o final do ano de 24, dezembro, até janeiro, a gente ficou com 45 dias lá, sem nenhuma precipitação, 0 de chuva. E foi determinante porque é o período justamente em que a soja ela é plantada entre o mês de final de outubro para novembro, então ela teve consequência direta. Tanto que a média, nessa última safra, ela ficou em torno de 33 hectares na região noroeste lá do sul. Que não chega a ser remunerador, né? 33 sacas ela acaba, digamos, empatando os custos. Cobrindo o custo. Exatamente. Claro que foram chuvas muito isoladas, no ponto de vista, teve municípios ao redor de Santa Rosa que teve uma média inferior a 33 e outros média superior. Então, a chuva foi muito dispersa nessa última safra, né? Tivemos consequência direta. E tem a questão do produtor. A gente tem visto muitos produtores virem aqui a Brasília, pedir aí algum tipo de socorro, sobretudo que diz respeito à securitização da dívida. Exato. Como é que está a situação do produtor lá na região de vocês? Exato. Então, é um tema, né, que está em discussão, e a gente aguarda com muita
expectativa positiva porque ele impacta toda uma cadeia, né? Então, são cooperativas, cerealistas, né, que estão envolvidos, que acabam gerando todo um reflexo na cadeia regional. A gente né? sente muita angústia dos produtores quando eles vêm aqui em Brasília, né? Muito. E isso se reflete também na questão de investimentos lá, você tem percebido isso total. Na região Então, de vocês? se a gente for pegar o setor primário, ele tem uma força muito grande, né? Então, os demais setores regionais, lá o próprio terceiro setor, né? A questão imobiliária acaba sendo afetada diretamente em virtude que a expectativa do produtor diminui, então, consequentemente, a região também ela acaba tendo um reflexo geral na economia. E o produtor também está deixando de investir, então, diante de todos esses acontecimentos, a gente vê o Leandro sempre entrando ao vivo com a gente direto do Congresso Nacional, falando, não é, entrevistando os produtores gaúchos em específico, porque também o problema não afeta só ao Rio Grande do Sul. Não. A gente sabe que tem outros estados também que estão querendo, não é, entrar Mato Grosso, por exemplo, a questão dos incêndios. Justamente. Então. Enfim, ou então, esse ano de 2025 está praticamente impossível do produtor gaúcho fazer investimentos? Então, o que acontece? Né? A gente acredita assim, que o investimento ele é necessário porque ele é uma consequência para te poder sair daquela situação que tu está. Né? Então, mas só que o poder de investimento, ele acaba ficando reduzido em virtude dessas dívidas que são de safras anteriores. Então, é essa a grande expectativa. Mas a gente sim acredita que o produtor, ao mesmo tempo que ele tiver segurança, ele vai continuar investindo. A gente tem essa esperança, justamente porque até o setor de máquinas agrícolas lá da nossa região, que é uma região que detém uma produção muito grande, principalmente na área de colheitadeiras e o pós-colheita também, ele reflete direto. Mas temos a certeza que o produtor, a partir do momento que ele se sente seguro, que ele está confiante, né, que essa renegociação vai ocorrer, ele transmite isso aí para o comércio em geral, para a indústria também, e, consequentemente, ele vai continuar investindo porque é o negócio dele e é o que vai fazer sair de uma situação que, no momento, é ruim. Tem um outro número que talvez surpreenda as pessoas, Simone, mas que é bem correlato, que mais de 50% da produção de colhedoras sai das colheitadeiras, as colhedoras saem ali da região. Exatamente. Que chama a atenção, quer dizer, na medida em que a capacidade de investimento do agricultor ela também diminui, é claro que o Brasil tem peso nesse processo também, porque aquilo ali também é levado para aquele equipamento é levado para outras regiões, mas isso também impacta de maneira geral até mesmo no processo industrial que tem correlação com o setor primário, né? Correto, Leandro, porque nós temos duas grandes indústrias lá, localizadas, né, em Santa Rosa e Horizontina, que detêm esse 60% do mercado de produção de colheitadeiras. E acaba que ao redor delas existem muitas metalúrgicas, né, que são as terceirizadas que produzem componentes que vão para essas duas grandes indústrias e reflete diretamente, né, em todo o setor econômico da região, né, que envolve os trabalhadores, né, do setor metal mecânico. É o que a gente sempre diz, a agricultura influenciando todo o PIB, é verdade, em todos os setores. Né? Todos os setores. Então, vamos fazer aquele... Agora, você me falou que hoje vai ser feito, então, o lançamento, não é? Exatamente. Da 25ª FenaSoja de 2026. Fala para a gente, então, para a gente já encerrando. Então, a gente vai estar lançando o livro dos 100 anos da soja, contando a história. Né? Então, nós tivemos um convite, uma oportunidade de estar aqui em Brasília, através da AproSoja Brasil, e estaremos, então, logo mais, após as 18 horas, fazendo esse lançamento a nível nacional. Lembrando, né, Leandro, a expectativa da Conab para a produção da soja, que é o nosso assunto de agora aqui, não é, Leandro? Um número muito significativo, uma produção recorde. Aí a gente estava até pesquisando novamente, que são tantos números que chegam aqui, o Leandro trouxe essa colinha para a gente, 167 milhões de toneladas previsão, então... Mais 13%. Mais 13% de crescimento, né, previsão da Conab para a safra 25-26. Leandro? Bom produzir também, porque a China vai buscar a nossa soja para, de alguma maneira, compensar... Com certeza. Aquela redução que deve ter dos Estados Unidos. Né? Verdade. Seguimos. Muito obrigada, Leandro, pela tua participação. Obrigada também. Obrigado, Marcos. Você, Marcos Servati, que é presidente da FenaSoja 2026. Obrigada aos dois aqui por participarem comigo aqui ao vivo, né? Essa entrevista muito legal. Obrigada.